Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Peneda e neste vídeo eu vou falar sobre membranas celulares. Então, sem enrolação, vamos direto para o assunto. Muito bem, eu começo esse assunto de membrana celular com essa imagem, né, que traz para a gente uma ilustração de como é uma célula, um modelo de célula genérica, tá? Em que nós temos algumas estruturas aqui que são típicas de toda e qualquer célula, como, por exemplo, inicialmente, a membrana celular. Todas as células que nós conhecemos apresentam membrana celular. No meu caso dessa célula, que é um modelo de uma célula eucarionte, que apresenta aqui com essa estrutura em azul, representada em azul, a sua membrana celular. Mas, além disso, nós temos outras estruturas aqui que também apresentam membranas, como, por exemplo, algumas dessas estruturas que estão dispersas aqui na substância mais interna e gelatinosa da célula, que é o citoplasma, e por serem estruturas com morfologia e função específicas, agindo como verdadeiros órgãos das células, essas estruturas elas são chamadas de organelas citoplasmáticas. Algumas dessas organelas citoplasmáticas também são formadas por membranas, são membranosas. A citar algumas delas, a mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo e outras mais. Então, as membranas que formam essas estruturas, assim como a membrana que delimita a célula, tem uma estrutura semelhante. Essa estrutura, que é comum a essa membrana celular e as membranas das organelas, ela foi inicialmente descrita na década de 70 por esses dois pesquisadores, Singer e Nicholson. Em 1972, através de diversos experimentos, eles chegaram à conclusão de que as membranas celulares elas seguiam uma estrutura e morfologia que poderia ser explicada de forma resumida, né, por eles, como um modelo, chamado de modelo do mosaico fluido. Esse modelo, então, mostrava que essa estrutura, membrana celular, ela era constituída por uma bicamada, uma dupla camada, fluida, né, flexível, dinâmica, maleável, de moléculas, de várias moléculas, principalmente fosfolipídios e proteínas, e outras moléculas mais que eu vou comentar ao longo deste vídeo. De lá para cá, né, nos últimos 50 anos, a tecnologia aumentou bastante e com os recursos que nós temos atualmente, com os experimentos que são possíveis de serem feitos, chegou-se à conclusão de que, após a inclusão de algumas poucas adaptações nesse modelo, ele se mostrou verdadeiro, né? Então é um modelo que ele é aceito até hoje. E esse modelo ele mostra para a gente que as membranas celulares apresentam algumas características extremamente importantes, né? Como, por exemplo, elas são altamente seletivas. Como assim? As membranas, elas, dada a sua estrutura e morfologia, elas apresentam a função de controlar aquilo que passa por elas e, consequentemente, então, isso garante à célula como um todo um controle muito bem feito de quais moléculas podem passar pela membrana. Então, consequentemente, a gente tem um controle de quais moléculas entram na célula e também de quais moléculas saem da célula. Quais moléculas, quanto de cada uma dessas moléculas e em que momento isso vai acontecer. Uma outra informação importante a ser extraída desse modelo é que essas membranas elas apresentam faces assimétricas. Isso significa que aquela face externa da membrana ela é diferente da face interna da membrana. E como já dito para você no slide anterior, eu disse que a estrutura dessa membrana ela é a mesma, seja da membrana celular, né, também chamada de plasmática ou membrana citoplasmática, ela é igual às membranas que formam as organelas citoplasmáticas. Tá? Então, ela é uma constituição padrão de todas as membranas celulares. Como que é essa estrutura, então? Pois bem,
A princípio, é uma estrutura bastante simples, né? É uma dupla camada de fosfolipídios e proteínas, mas a saber tem um detalhe importante. Aqui eu vou mostrar para você uma informação que diz respeito apenas à estrutura de uma dessas duas camadas. Cada uma dessas duas camadas, para facilitar o teu entendimento, ela é formada por dois tipos de moléculas. Uma molécula, que é um grupo fosfato, que garante uma característica química a essa parte da camada que torna ela hidrofílica. Então, o grupo fosfato presente, a molécula fosfato presente em uma dessas duas camadas da membrana, torna esta região polar. Ela apresenta polaridade elétrica. E isso faz com que ela seja hidrofílica, ou seja, que ela interaja de maneira adequada com a água, que está dentro e fora da célula o tempo todo. Essa é a extremidade exterior dessa camada, das duas camadas da membrana. Enquanto que a outra parte é a extremidade apolar, esse prefixo A é de negação, né? Não, ausência, é uma região que tem ausência de polaridade, ou seja, não tem polo elétrico. E então, consequentemente, é uma região que difere da água, essa região da membrana, tornando ela hidrofóbica. Ela não se mistura bem com a água. Esta é a camada interior desta membrana. E importante salientar aqui que essa é a estrutura básica de uma camada. Mas, como dito, nós temos duas camadas. E essas duas camadas, elas são dispostas uma como se fosse uma imagem especular da outra, né? Então, é como se eu colocasse um espelho, né, em uma, né, para refletir a imagem de uma camada, eu teria então a imagem, né, da segunda camada dessa membrana, que é o que nós podemos ver nesta figura. Então, esta parte, imaginando aqui como se fosse uma linha branca, desta região aqui central para cima, então toda essa região aqui corresponde a uma dessas duas camadas, e essa região de baixo é a segunda camada da membrana. A membrana, então, envolve, né, é tudo isso aqui, envolve as duas camadas fosfolipídicas. Por que o termo fosfolipídico? É uma composição de duas moléculas. Fosfo vem de molécula de fosfato. Lipídica vem do lipídio, que nesse caso aqui a gente tem alguns tipos diferentes de lipídios, que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho. Então essa simbologia aqui nos representa o seguinte: a bolinha amarela está simbolizando o grupo fosfato, polar, região externa da membrana, como foi dito aqui anteriormente. E essas duas caudas em azul estão representando a face interna dessa membrana, né, como foi dito aqui, e que por ser lipídica, é apolar, né, não se mistura com a água. E aqui, então, eu tenho essa imagem, eu coloquei um espelho aqui na frente dela, o reflexo dela é a camada de baixo. Em outras palavras, é como se eu tivesse colocado um espelho aqui e o reflexo dessa imagem, que é essa estrutura aqui, é a camada de baixo. Elas estão assim justamente para permitir que essa parte interna, que são os lipídios, que são hidrofóbicos, ou seja, que não se misturam com a água, que todos eles fiquem escondidos da água. E aí sim, protegendo toda essa gordura da água, nós temos fosfato tanto nessa face quanto nesta face, que são polares e interagem com a água, como já dito. Isso é bom porque tanto aqui neste compartimento, neste meio, como neste, a gente sempre vai ter água, né, interagindo aí com tudo. Então, é importante que você faça um exercício de imaginação e visualize isso de maneira um pouco mais ampla, entendendo que este olhar ele é um olhar bidimensional, mas isso aqui se espalha ao longo de toda a porção esférica da célula, como seria nessa imagem aqui, né? Então, a estrutura dessas membranas celulares nos mostram que essas unidades elas se repetem nesse sentido e nesse sentido aqui, tanto nessa face como nesta outra face. E mais, um segundo exercício de imaginação é visualizar que
membrana aqui, ela vai continuar nesse sentido, e aqui, nessa outra extremidade, vai continuar nesse outro sentido. Esta membrana ela poderia tanto subir como descer. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar que vou fixar essa membrana como se ela sempre estivesse descendo. Então ela vai descer para cá, vai se encontrar com essa outra parte, então a célula estará aqui para baixo, como a gente pode observar nesta imagem. Então, correlacionando aquela figura com esta imagem aqui, é um olhar bem de perto desta região aqui. Então, aquela membrana, ela segue e vem, desce, faz a volta e chegou ao ponto inicial. Então, nós temos milhões de fosfolipídios formando essas duas camadas, circundando, ou seja, delimitando toda a célula, pois essa é a função desse tipo de membrana, a membrana citoplasmática, né? Pois bem, então, tudo que estiver acima desta membrana, eu vou chamar de meio extracelular, ou seja, está fora da célula, e tudo que estiver aqui abaixo dessa membrana, eu vou denominar como meio intracelular. Então, nas próximas imagens, eu vou mostrar para você um enfoque desta região aqui de cima da membrana, tá? Semelhante ao que foi mostrado aqui na imagem anterior. Pois bem, dando um enfoque agora nesse fosfolipídio, nesse tipo de lipídio que está presente nas membranas celulares, o que nós temos aqui? Aquela bolinha amarela, né, representada por esse círculo aqui, ó, corresponde à parte, à extremidade polar dessa molécula. Então, a estrutura química é mostrada nessa parte à esquerda da figura, que corresponde a um conjunto de átomos em que nós temos o grupo fosfato aqui, dando essa característica de polaridade a essa extremidade da molécula. Isso se refere, isso é consequência, melhor dizendo, da diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Enquanto que essas duas caudas, representadas por essas duas imagens aqui de estrutura molecular, representam os lipídios, e o que nós podemos ver aqui são vários átomos típicos de gordura, de lipídio, átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, neste caso fazendo apenas ligações simples, e neste caso tendo uma ligação dupla. É possível nós encontrarmos esse tipo de situação, né, nos lipídios de membrana, e quando isso acontece, quando nós temos um lipídio que tem uma dupla ligação aqui, aí nós podemos ver aqui nessa parte central da imagem que esse lipídio ele sofre essa curvatura. Então, alguns lipídios de membrana têm as duas caudas lineares e alguns outros têm uma cauda linear e a outra curvada. Temos outros tipos de lipídios ainda que eu vou mostrar na sequência. Existe uma importância grande aqui desse lipídio ser assim, né? E a relação aqui é a seguinte: esta perna ela é capaz de se deslocar tanto nesse sentido para cima quanto nesse sentido para baixo, a depender da necessidade metabólica da célula naquele momento. Se a célula precisa ganhar volume, se hidratar, ela precisa que a sua membrana se estique. E neste caso eu poderia ter a mobilidade desta porção aqui da cauda torcida desse lipídio se movimentando nesse sentido. Se a célula precisa encolher e aí a membrana retrair, essa cauda então poderia sofrer um deslocamento no sentido oposto, né? Isso então dá uma funcionalidade muito grande, uma fluidez, uma flexibilidade grande às membranas celulares. Aqui eu trouxe uma imagem que representa os principais tipos de lipídios das membranas celulares. Este então é o esfingolipídio, em que o lipídio ele é formado por duas caudas lineares, os fosfolipídios, que são formados por uma cauda linear e uma curvada, e ainda a presença do colesterol, né? A saber, nós temos uma grande importância do colesterol nas nossas células. Uma delas é ele fazer parte, ele ter uma função estrutural nas membranas celulares. Essa imagem
nos ilustra isso, né? Mostrando a presença aqui, ó, de algumas moléculas de colesterol espalhadas pela membrana, conferindo, né, contribuindo para a fluidez desta membrana. E essa imagem também nos mostra outras moléculas que estão presentes nessa membrana, né? Então aqui eu tenho duas camadas fosfolipídicas, essencialmente falando, então grupo fosfato, lipídio, a sua imagem especular, lipídio e fosfato, os fosfatos que são polares interagindo com a água do meio extra e do meio intracelular, e os lipídios, que são gordura, que não interagem, né, não se misturam bem com a água, estão protegidos aqui. Por que ter lipídio na membrana? Como já dito, para dar fluidez e permitir a célula crescer, retrair, se dividir, se locomover e assim por diante. Além disso, nós temos aqui algumas outras moléculas que são as proteínas. Proteínas que só aparecem em uma face da membrana, tanto na face externa como na face interna são chamadas de proteínas periféricas, e aquelas proteínas que estão presentes, né, aparecem em ambas as faces, são maiores, então são chamadas de proteínas integrais, e aquelas que formam canais são chamadas de proteínas transmembrana, formando verdadeiros túneis para a passagem de algumas moléculas específicas. Dependendo da molécula, essas moléculas podem atravessar diretamente a camada lipídica da membrana, dependendo da molécula, será necessário um transporte através desses canais aqui, né, que formam verdadeiros poros na superfície dessas membranas. Além disso, nós temos aqui também a presença de carboidratos. Alguns carboidratos que podem se ligar diretamente à camada lipídica da membrana, ou ainda alguns carboidratos, né, os glicídios, que se ligam às proteínas, e formando uma classe importante de moléculas que nós chamamos de glicoproteínas, com diversas funções. Nessa outra imagem, nós vemos uma outra característica importante da membrana celular, e aqui eu me refiro exclusivamente à membrana citoplasmática, tá? Ou plasmática, que é a interação dessa membrana com o citoesqueleto, né? Com proteínas filamentosas que formam o citoesqueleto, mostrando que há uma interação importante, direta, constante entre o citoesqueleto, essas proteínas do citoplasma, com a membrana. Isso garante sustentação à membrana. E mais, conforme conforme a necessidade da célula, do metabolismo daquela célula naquele momento, este citoesqueleto é capaz de se ligar a algumas dessas proteínas e glicoproteínas da membrana e deslocar essas proteínas, essas moléculas. Essas proteínas podem estar espalhadas de maneira contínua, né, ao longo da membrana, ou de acordo com esse deslocamento que o citoplasma que o citoesqueleto faz, essas membranas, perdão, essas moléculas proteicas, elas podem se acumular em regiões, em bolsões específicos, né, que nós chamamos de balsas lipídicas, do inglês lipid rapids. E isso está implicado com várias funções celulares. Pois bem, e aí então, uma outra informação importante sobre as membranas celulares são algumas estruturas específicas que elas possuem. A saber, nós temos aqui receptores, glicocálice, microvilosidades, complexos juncionais e canais de transporte. O glicocálice, as microvilosidades e os complexos juncionais são estruturas típicas das membranas citoplasmáticas apenas. As outras estão presentes podem estar presentes em todas as membranas celulares, inclusive naquelas das organelas citoplasmáticas. Então, olhando um pouquinho com mais atenção aqui para cada uma dessas estruturas, esses receptores de membrana, eles são bastante importantes, né? Porque sejam proteínas ou glicoproteínas que estão presentes nas membranas celulares, eles agem como o próprio nome já diz, como moléculas que vão receber a ligação de outras moléculas, que estão trazendo informação para a célula. Moléculas sinalizadoras, tais como hormônios, neurotransmissores, vitaminas. Essas moléculas
interagem com a célula através desses receptores. Se ligam a esses receptores através de um clássico fenômeno chamado chave-fechadura, é uma ligação específica, e, consequentemente, a depender dessa molécula mensageira, dessa molécula sinalizadora e deste receptor, nós teremos uma mensagem química a ser compreendida, a ser entendida por essa célula. A segunda estrutura importante é o glicocálice. Esse prefixo glico está relacionado a carboidrato, então o glicocálice ele nada mais é do que uma grande quantidade de carboidratos que está na face externa, exclusivamente na face externa das membranas celulares, e forma uma verdadeira camada, uma camada protetora para essa membrana e, consequentemente, para a célula, né, permitindo um reconhecimento entre células do mesmo organismo, do mesmo indivíduo, que nós chamamos de reconhecimento intraespecífico. Uma imagem de microscopia eletrônica para mostrar isso, né, em que a gente tem aqui o limite da membrana de duas células e aqui toda essa região superficial é o nosso glicocálice, né, ou no inglês glicocálix. Então, tudo isso aqui que está sendo visto corresponde a uma camada espessa de carboidrato, né, que protege a membrana dessas células. Uma outra, então, estrutura que eu citei são as microvilosidades. Essas são dobras dessa membrana. Então, a membrana ela é comprimida, ela forma dobras, né? E essas dobras, então, são chamadas de microvilosidades, cuja função é aumentar a área de superfície. Por conta disso, nós podemos perceber que há uma grande quantidade dessas estruturas em células que têm essa função de que precisam, né, ter uma grande área de superfície. Por exemplo, no intestino. O tecido de revestimento do nosso intestino, que é chamado de epitélio, né, o epitélio de revestimento do nosso intestino, ele apresenta uma grande quantidade de microvilosidades para aumentar a área de superfície desse tecido. Porque com isso, esse tecido então consegue aumentar a sua absorção de nutrientes, já que essa é uma das funções do nosso intestino. Então, quanto mais área de superfície, quanto mais membrana, mais região para os nutrientes se ligarem nessa membrana, né? Mais membrana haverá ali, maior será então a absorção. E aí, então eu volto na mesma imagem, mostrando aqui para você essas dobras de membrana, aquela membrana que era super comprida, foi comprimida, foi pressionada, como se tivesse sido sanfonada, formando essas várias dobras que nós chamamos de microvilosidades. Tá? E uma nova, então, estrutura que eu citei anteriormente é o complexo juncional. Como o nome já diz, é um complexo de várias moléculas, essencialmente proteínas, que servem para juntar células, juntar duas células umas às outras. Esse complexo pode ser do tipo de adesão. Nós temos dois tipos principais de estruturas de adesão, sendo eles desmossomo e junção aderente. Esse complexo juncional pode ser do tipo para vedação. A estrutura de vedação é a zônula chamada de zônula oclusiva ou zônula ocludente, são sinônimos. E um outro tipo de complexo juncional, que serve além de serve para juntar, né, as células, serve para permitir a comunicação entre elas. Então, resumidamente, essas duas primeiras servem simplesmente para aderir, para grudar, né, unir fortemente as células. A de vedação serve para juntar e impedir uma comunicação. E essa quarta e última serve para o oposto, para favorecer a comunicação dessas células. Olhando com um pouquinho mais de detalhes, o desmossomo ele tem um formato de disco e é composto principalmente por proteínas do tipo queratina. A junção aderente tem um formato de placa e é composto principalmente por proteínas do tipo actina. A zônula oclusiva e a junção comunicante não são normalmente encontradas ao mesmo tempo no mesmo
local, numa mesma região da célula, né? Porque a célula pode apresentar uma ou mais estruturas, mas ou essa célula quer se comunicar, ou ela não quer se comunicar com a vizinha dela, né? E aqui, então, uma imagem que mostra algumas dessas estruturas, na verdade as 4 que eu citei, né? A junção oclusiva, a junção aderente, os desmossomos e a junção comunicante. E vamos então para uma imagem real disso, né? Uma fotomicrografia, uma foto de microscopia eletrônica mostrando com mais detalhes aquelas mesmas 2 células vizinhas com as suas microvelocidades ligadas aqui. Então, essa região aqui corresponde, né? Corresponde a parte de uma célula, e aqui, dessa linha mais grossa para cá, nós temos aqui parte de uma segunda célula. Essas 2 células, células vizinhas, estão fortemente ligadas aqui, fortemente aderidas. Aqui em cima é possível perceber que as 2 membranas não são mais visíveis, né? Por quê? Foi secretado aqui um monte de proteínas que cimentaram essa região, esse espaço entre as células. Então as membranas celulares dessas 2 células vizinhas se ocludiram, elas não querem se comunicar. Uma célula não quer transportar moléculas para esta outra célula e vice-versa. Mais aqui embaixo nós temos uma zona de adesão e mais aqui embaixo nós temos um desmossomo. Essas estruturas elas são dinâmicas, a célula pode desfazer essas estruturas e refazê-las num outro momento, como por exemplo, pode ficar só com uma, com 2, como pode desfazer a zona de oclusão e num outro momento de necessidade que ela quer se comunicar com a célula vizinha, ela faz uma junção comunicante. Muito bem. Com relação ao transporte por membrana, como esse é um assunto que ele é bastante importante e um pouco mais complexo, ele merece uma atenção especial. Eu tenho um outro vídeo sobre isso, dedicado somente a esse assunto, né? Faço forte recomendação para que você o assista, né? No próximo vídeo, logo mais, tá? Então, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem final para você, que é a seguinte: o conhecimento ele deve ser compartilhado. Então, volta aqui para mim, diretor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né, com seu amigo. Faça o kit completo do YouTube, né? Dê o joinha, compartilhe e ative as notificações para você ficar atento aí e ser avisado dos próximos vídeos que vão aparecer para você, que eu vou criar aqui, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.